Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos visitar e conceder a sua graça, falar diretamente ao nosso coração por intermédio dessa palavra, por intermédio da sua santa palavra. E como que está o coração? O frio chegou aí na região de vocês, irmão? Aqui chegou. E não foi o profeta que disse, não, foi a própria previsão do tempo. Vamos embora para cima, mesmo com frio, e que o frio seja somente externo, que a nossa alma esteja aquecida pela presença magnífica que o Senhor traz para nós, aos nossos corações, com a sua palavra. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o pastor, teólogo e espiritual homem de Deus, João. Capítulo 18, quero ler com vocês o versículo 28 em diante. Diz assim: O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação entre este homem? Eles responderam: não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então leve-no embora e julgue-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes religiosos. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Aleluia! Irmãos, todos nós temos que passar pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos nós que somos cristãos. Irmãos, eu creio que eu sempre prego para pessoas que, embora ainda talvez estejam numa fase do processo ao qual se levem a acreditar que a palavra de Deus ela é verdadeira e ela é como verdade a palavra do Deus vivo, do Deus que criou todas as coisas, nós temos que tomar como base sempre isso, irmãos, porque senão nós jamais teremos condição de nos submeter ao processo do Senhor. E o processo implica nisso, irmão, morte e vida de Cristo em nós, a esperança da glória. E aqui, logicamente, eu estou falando do julgamento do Senhor Jesus, irmãos. Ele estava sendo julgado, já tinha sido apanhado, Pedro já tinha negado ele 3 vezes. E eu quero contemporalizar essa parte que eu li para vocês, trazendo para a nossa vida. Vamos lá? Diz assim: o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Irmão, quem pensa em fazer o mal normalmente faz à noite. Mas há uma verdade contida nas Escrituras também. Para aqueles que descansam no Senhor, para aqueles que entregaram a sua vida em oração, os seus problemas, eles conseguem descansar no Senhor. Consegue, irmão. Se a pessoa não está dormindo durante a noite, está passando a noite em claro, é porque se ela está ansiosa, e tem muitas pessoas, eu passei muitas noites, vivi muitos dias de insônia, irmão, é porque ela está vivendo no pecado ainda, né? Ela está agindo contra a vontade de Deus, como a vida desses homens aqui. Mas Deus trabalha enquanto você dorme, irmão, eu quero te falar. Deus trabalha enquanto você dorme. O Salmo 121, versículo 4, fala que o guarda de Israel não dormirá. No Salmo 127, versículo 2, fala que em vão trabalha aqueles que trabalham muito e trabalham arduamente, que enquanto eles descansam, o Senhor trabalha por eles. Mas eu quero ler para vocês um versículo que está em Esther, capítulo 6, versículo 1. Ali conta a história, embora o livro de Esther não fale o nome de Deus claramente, mas fala justamente sobre a história do povo israelita e como Deus operou o livramento, conduzindo a história ali para que operasse através da vida da rainha Esther e do seu tio Mardoqueu, que servia ali como servo ali do rei, ali orquestrando tudo conforme Deus ia instruindo ele. E tinha um homem que era Amã. E durante um período, Mardoqueu ele pegou e simplesmente denunciou algo que iria acontecer com o rei, que um assassinato, uma armadilha que tinham planejado contra ele. Enquanto isso, Amã tentava matar Mardoqueu, porque Mardoqueu ele não se dobrava a Amã, e Amã era o segundo homem, abaixo do rei Ataxerxes ali. Então no capítulo 6, no versículo 1, fala assim, naquela noite o rei não conseguia dormir. Eu quero repetir, naquela noite
O rei não conseguia dormir, então mandou trazer o livro que contava a história dos acontecimentos importantes do reino. E um secretário leu o livro diante do rei. E foi lido a respeito de Mordecai, que havia denunciado o plano de Biquitã. Somente até aqui. E quando o rei Ataxerxes, depois da leitura do livro, depois de Deus fazer ele perder o sono, meu irmão, ele começou a pensar numa maneira de como honrar o servo dele, Mardoqueu. Então eu quero te falar, meu irmão, tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento tinha um propósito. A morte de Jesus era para mim e para você. A morte de Jesus fazia parte de um plano de Deus. Embora o inimigo ache que esteja levando vantagem sobre a sua vida, enquanto o inimigo acha que esteja orquestrando armadilhas contra a nossa vida, o que está acontecendo na verdade, meu irmão, é que Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E a palavra continua falando assim, ó. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. E aqui nós percebemos, irmão, quem é que age na maldade? Nós percebemos, nós começamos a abrir os nossos olhos para a realidade, até mesmo se nós estamos agindo na maldade. Por quê, meu irmão? Os acusadores, eles agem na hipocrisia. Querem matar um homem inocente, mas não querem entrar no palácio para se contaminar. São os sacerdotes, os fariseus, homens que deveriam estar orando, liderando o povo, irmão, mas que estão tramando a morte de alguém inocente. Quantas vezes algumas pessoas tramam contra nós? Quantos tentam tramar contra nós na madrugada? Quantos tentam e viram as costas para nós, irmão? Agora, uma característica de um homem e de uma mulher de Deus, irmão, é que ele não se importa. Não é que ele não se importa, ele até sente, ele se decepciona com as pessoas, ele vê a traição, ele vê, sabe, as pessoas partindo num caminho contrário, as pessoas, mas ele descansa em Deus e ele tem um poder muito grande de se levantar, mesmo diante de uma frustração, de uma decepção, de algo ruim que aconteceu, irmão. Por quê? Porque nós sabemos que os acusadores, os inimigos, todos aqueles que são orquestrados por Satanás, eles agem na hipocrisia. Falam que estão esperando em Deus, mas ao mesmo tempo tem um contatinho no WhatsApp que serve como relacionamento rebote. Eles machucam até mesmo aquela pessoa somente para satisfazer o seu próprio ego, para satisfazer as suas próprias necessidades carnais. Falam que estão seguindo o caminho de Deus, mas ao mesmo tempo estão maldizendo, estão falando mal de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, estão inventando calúnias e mentiras, estão denunciando, irmão. Quem aí já foi denunciado? Eu já fui denunciado, irmão, e numa tentativa, sabe, numa tentativa de aplicar um conserto com uma pessoa, fui denunciado por ela, irmão, na delegacia, sim, já aconteceu comigo, acontece, irmão, acontece muitas coisas. Os nossos acusadores, eles agem na hipocrisia, eles não querem mudar de vida e simplesmente se colocam numa situação. Muitas vezes, irmão, fui denunciado no meu lugar de trabalho por não querer me submeter a regras e coisas que os homens queriam que eu decidisse por conta deles, irmão. E aí inventam mentira lá pro aplicativo, muitas vezes, irmão. Então, olha, Lucas 12, quero trazer para vocês as palavras do próprio Senhor Jesus. Lucas 12, versículo 1 e 2, a palavra fala o seguinte, fala assim, ó, enquanto isso as multidões cresciam, até o ponto de milhares de pessoas estarem se atropelando e pisando uma nas outras. Então Jesus voltou para os seus discípulos e o advertiu. Por quê, irmãos? Aquelas pessoas queriam só um milagre. A multidão, ela sempre fala das pessoas que querem só um milagre, só a bênção. Mais do que qualquer outra coisa, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, e nada que está oculto que não venha a ser conhecido. E nós fomos chamados para viver na luz, não é verdade, irmão? Olha o que acontece a seguir nesse julgamento de Jesus. Fala assim, então o governador Pilatos foi até eles e perguntou, qual é a acusação contra esse homem? E eles não iam, irmão, eles não, sabe, eles queriam agir ali dentro da legalidade da lei. Uma das grandes trunfos do mal, vamos dizer assim, é justamente agir de forma correta. Hitler e Stalin, meu irmão, condenaram milhares de judeus agindo meticulosamente
dentro da lei, e até mesmo criam leis para que isso aconteça, para que possam estar respaldados por algo que teoricamente seja certo. Ou seja, Satanás orquestra, meu irmão, para que o plano dele dê certo em nossa vida, mas sem saber que Satanás é o diabo de Deus. Ele age para o aperfeiçoamento do santo, e eu falo isso com toda segurança, sabendo que Deus está fazendo todas as coisas, meu irmão, de fato, cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês sabiam disso? Olha, ele orquestra para que o plano dê certo, mas ele convence pessoas dos seus caminhos, ele convence as pessoas do que devem fazer, e até convencem que tem um futuro melhor do que o de Deus, que o futuro dele é sem sofrimento. Mas isso é uma mentira muito grande que as escrituras nos retratam. Em Jonas capítulo 1, versículo 3, fala assim, Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Eu quero me apegar a isso. Ele encontrou um navio que ia para Tarsis, na direção oposta. Comprou a sua passagem e embarcou-se para se esconder do Senhor. E aqui eu quero me apegar a essas duas partes, meu irmão, por quê? Billy Graham fala que toda vez que nós queremos fugir daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, queremos partir numa direção contrária, Satanás já tem um barco pronto para nós irmos. Só que há um detalhe, ele teve que pagar pelo preço. Então todas as vezes, irmão, que nós tentamos esconder o nosso pecado, todas as vezes que nós tentamos agir na nossa própria razão, todas as vezes que nós colocamos a culpa nos outros sobre as atitudes que nós mesmos temos e decidimos ter contra nós mesmos, nós temos que pagar o preço. A cruz de Cristo se anula para nós nesse momento. A cruz de Cristo não paga o preço para quem justifica os seus atos com a sua própria boca, ou seja, quem compra a passagem é você. Quem compra a passagem é o irmão Alisson, se andar em desobediência com Deus. Mas Satanás tem um barco prontinho ali, tem com pessoas, tá tudo certinho, entendeu, irmão? Tem um plano também ali orquestrado, tem algo para você, sabe? Satanás tem algo também, não se engane. Olha, no versículo 30 fala, eles responderão, não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse criminoso. Quero perguntar, irmão, Jesus era criminoso? Jesus era criminoso, irmão? Era. Denunciaram ele com verdade, de fatos? Era criminoso? A palavra orienta nós em 1 Coríntios 6 justamente para nós não denunciarmos. Um crente denunciar o outro, se resolver em si mesmo. Paulo fala, vocês não sabem que é onde julgar o mundo vindouro? Ou seja, muitas pessoas, e aí aqui nós precisamos entender, irmão, porque precisamos sofrer o dano. E é o que Jesus estava fazendo, irmão. Tem a figura de Jesus também. Agora, precisamos entender que a mentira, o engano, ela anda junto de quem quer, sabe, fazer o mal. A mentira e o engano, irmão. Agora, o que é um engano, irmão? Uma pessoa que sabe que está sendo enganada, que ela sabe que está sendo enganada naquele momento do engano. Por exemplo, uma pessoa que está sendo traída, ela sabe que está sendo traída? Não sabe, irmão. E por trás disso tudo tem mentira, irmão. Por trás disso tudo sempre tem a mentira. Satanás, ele é o pai da mentira. E é por isso que nós somos chamados, irmãos, a andar em novidade de vida. Quem aceitou Jesus é necessário se despojar do velho homem. É necessário se despojar das maneiras. Irmãos, eu muito tempo eu mentia sobre mim mesmo, sabe? Por causa da minha autoestima baixa, da minha carência emocional. Eu falava, eu mostrava ser uma pessoa, isso é hipocrisia. Eu mostrava ser uma pessoa que eu não era, muitas vezes contava vantagem, irmão, de histórias que eu ouvia dos outros, que eu nem sabia se era verdade, que eu tomava verdade para minha vida, assimilava na minha própria vida e contava, eu fazia aquilo, irmão, fazia aquilo assim, com a maior tranquilidade. Mas quando a gente troca a palavra de Deus pela nossa palavra, e aqui é necessário fazer a troca, irmão, do fluxo. Por exemplo, você via vídeos no YouTube sobre piadinhas, sobre fofocas gospel, ou então fofocas lá do mundo secular. Eu não sei o que você vê aí, qual é o conteúdo que você ingere, irmão, mas é necessário fazer a troca pela palavra de Deus e ir substituindo paulatinamente.
para que a sua mente se encha com as coisas de Deus. É necessário gastar um tempo com a palavra de Deus. É necessário gastar um tempo lendo a palavra. É necessário gastar um tempo de oração até que isso troque. Não é algo automático, não. Por isso Paulo fala em 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ele fala: portanto, liberte-se dos seus sentimentos de maldade e de todo engano. Acabem com a falta de sinceridade, ou seja, a mentira, e o ciúme, e parem de falar dos outros por trás. Parem de maldizer, irmão. E aqui é o que está acontecendo, irmão, nesse exato momento com os fariseus. O mesmo fermento que Jesus pediu para nós nos libertarmos, irmão. E como nós fazemos isso? Orando, lendo a Bíblia, paulatinamente, tendo paciência conosco mesmo, irmão. Nós vivíamos uma vida e nós não vamos substituí-la por uma vida nova de imediato. Isso não acontece de imediato, acontece, por isso Paulo fala, libertem-se, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é algo que vai acontecendo num relacionamento com o Espírito Santo, andando, meu irmão, em novidade de vida, andando com paciência, andando sempre na direção da cruz, sempre na direção da cruz de Cristo, irmão. Isso tudo tem uma simbologia e algo para nós. E por isso a palavra continua falando assim, continua falando assim, então levem-no embora. Aqui é Pilatos falando, então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. E nós percebemos, irmão, sabe, que toda pessoa que age na maldade, ela age de fato, irmão. Ela age de fato, sabe? Pelo um simples motivo de não querer sujar suas mãos. Você já viu? Ela quer que as outras pessoas façam o serviço que elas deveriam fazer. Por quê? A lei judaica poderia condenar, irmão, aqui Jesus, só que eles não encontraram motivo por apedrejamento, mas queriam a cruz. Queriam a cruz. Por quê, irmão? A cruz, ela expunha a vergonha, colocaria Jesus à vergonha, colocaria Jesus exposto. A cruz é a condenação romana, o apedrejamento, a condenação judaica da lei de Moisés, ali da lei de Deus, mas eles não fizeram segundo a lei judaica. E por isso Jesus fala que seria necessário que ele fosse entregue em mãos humanas, irmãos. Era necessário, sabe? Mas aqui mostra justamente o caráter das pessoas que estão e aos processos que nós estamos sendo submetidos por meio da cruz, irmão. Isaías capítulo 53, que fala justamente da morte de Jesus na cruz e do plano divino de redenção e remissão dos nossos pecados, mostra como foi o julgamento de Jesus um pouco. A palavra fala, em Isaías 53, 3. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência, ou seja, viveu a dor e o sofrimento. Era alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. E todos nós não demos a menor importância para Jesus, irmão. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que estávamos sendo castigados por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo, que Jesus estava sendo castigado por Deus. Aquelas pessoas achavam, meu irmão, que estavam fazendo o trabalho de Deus. Pois é, agora, a verdade, e aqui precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Versículo 6: todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelha. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Quem aí tem seguido o próprio caminho, irmão? Então essa palavra é para você. Olha, continua falando assim: apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro que vai para o matadouro. Meu Deus, meu Jesus. Como a ovelha que fica muda diante de quem corta a sua lã e não abriu a sua boca. E aqui eu quero falar no versículo 8. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes.
Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. E é aqui que nós precisamos entender, irmão, isso tudo fazia parte de um plano divino. Toda vez que eu vejo aquele filme do Mel Gibson, irmão, me dói muita alma, porque eu lembro justamente dessa palavra, que eu lembro como eu andava num caminho, sabe, que eu entregava a minha própria sorte, que eu cria que eu estava fazendo a vontade de Deus, que eu cria que atitudes boas me levavam a ser aceitos por Deus. E a verdade é, meu irmão, que fazer boas ações até as pessoas más faziam. Esses homens aqui, esses fariseus, eles tinham boas ações, como por exemplo não querer se contaminar, agiam na hipocrisia, sabe? Ajudavam uma ou outra pessoa, davam um dízimo da lã, como Jesus fazia, faziam muitas coisas boas. Mas, sabe, agir em bondade, irmão, não nos faz uma pessoa boa. Sabe? E uma pessoa boa, ela é levada assim e eu não tô aqui menosprezando isso, irmão. Não tô falando para você começar a agir na maldade, não. Continua agindo na bondade, mas é necessário se tornar uma pessoa boa. É necessário que nós venhamos a ter uma mudança de mentalidade, irmão. As pessoas não mudam o seu comportamento se não mudarem a forma de pensar. Pensar que Jesus Cristo passou por isso tudo por nós, irmão. Sabe? E muitas vezes nós não queremos sujar a nossa mão, sabe? Não queremos. É a ostentação que domina, a ostentação das aparências. Eu pequei, mas aí eu peço perdão aqui para Deus, ou então eu cometo uma boa ação ali, tá tudo bem. Não tá, irmão. Precisa ir pedir perdão pro irmão, precisa, sabe? Colocar de lado, sabe, todo o nosso orgulho e agir conforme a palavra de Deus nos ensina que uma pessoa que tem a vida santa e justa e piedosa, daquela pessoa que quer de fato agradar o coração de Deus, deve agir. Eu estou usando aqui o exemplo do perdão porque o perdão foi mencionado aqui, é o perdão dos nossos pecados. Eu tive que pedir perdão para muitas pessoas, meus irmãos. Então, aqui há essa questão, sabe, imprimida. Mas eu quero levar isso para a esperança, irmão, porque tudo isso que tem acontecido tem motivo, tem propósito. Toda dor, todo sofrimento colocado diante de Jesus Cristo, diante de Deus, irmão, tem propósito, irmão, tem um propósito estabelecido no céu. Olha, a palavra fala assim, termina assim, e eu gosto da parte, fala assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus como ele morreria, irmão. E todas as previsões da palavra de Deus, da palavra de Jesus, por meio dos seus profetas, por meio dos seus apóstolos, dos seus mensageiros, dos seus pregadores, elas se cumprem, irmão. Elas se cumprem, porque não é o irmão Alisson que está falando para vocês. Eu saí algum momento aqui, irmão, algum momento da linha daquilo que é o pensamento do texto. As revelações que nos foram trazidas não tem a ver com justamente aquilo que o céu pensa sobre aquilo que está acontecendo na palavra de Deus. Então eu quero te dizer, meu irmão, aqui se cumpriu algo ruim, mas se cumpriu também, ele ressuscitou. Então tudo que foi declarado na sua vida se cumprirá. Agora eu quero te falar, meu irmão, não fuja da dificuldade para a sua vida. Olha o que essa palavra fala. Essa foi uma das palavras, meu irmão, que eu mais recebi no meu deserto. Foi uma das palavras que eu mais recebi no meu deserto. Eu não entendia, porque às vezes a minha forma de pensar, eu achava que era a forma de pensar de Deus. E muitas vezes nós transformamos Deus numa forma de pensar. Em João capítulo 12, no versículo 23, fala: chegou a hora de o Filho de um Homem ser glorificado, ou seja, ele passaria pela morte. Ele fala assim, eu afirmo a vocês que um grão de trigo, que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele ficará uma semente isolada, porém se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo, ou seja, ele frutificará. E essa palavra vinha ao meu coração, meu irmão, e eu não entendia. E aqui é onde nós precisamos entender a transformação da mentalidade, a morte de uma mentalidade parasita para uma mentalidade que se doa pelo rei e pelo reino, que se doa em amor pelas pessoas, que entendeu o propósito, que sabe que para se chegar à glória tem uma cruz no caminho, para se chegar à ressurreição tem um Getsemane, tem um aperto, tem traidor, tem rejeição, sabe, no caminho, irmão. Não tem como, sabe, ganhar algo sem dor, sem ganho, sem sacrifício, sem vitória, sem cruz, sem glória, meu irmão, sem cruz, sem glória. Então,
Alimente, meu irmão, a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Alimente a sua esperança e o seu desespero morrerá de fome. Alimente o teu espírito e a tua carne morrerá de fome. E é isso que deve morrer em nossa vida: desespero, medo, carne, pecado. Tudo isso, irmão, deve ir junto com a cruz de Jesus. E eu quero declarar, meu irmão, que se você tem vivido para agradar a Deus, tudo que foi declarado sobre a sua vida se cumprirá. Isaías capítulo 53, versículo 11. E verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás, e te alegrarás. Irmão, fica tranquilo, porque o Cordeiro, ele tem sim a recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até a próxima. Tchau, tchau.